A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 2. Tema desta semana: a única linha ministerial. Meta de hoje: leitura das páginas 39 a 41. A importância da lei de Deus. A constituição do povo de Israel. A lei teve sua contribuição antes da concretização da promessa feita a Abraão e ao seu descendente. Porque foi necessário Deus enviar a lei na forma de mandamentos. Vejamos estes versículos. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Gálatas 3, versículos do 23 ao 25. A lei servia como um tutor, conduzindo as pessoas a Deus por meio de mandamentos. Até o surgimento do descendente, Cristo, a tutela da lei era importante, pois apresentava os atributos de Deus e o seu caráter. Porém, chegando Cristo, não podemos permanecer sob a tutela da lei, mas precisamos viver pela fé. No Antigo Testamento, Deus fez inúmeros milagres retirando o povo de Israel da escravidão no Egito e levando-o para o deserto. Assim diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos do 4 ao 6. O desejo de Deus era ter um povo de propriedade exclusiva, e para isso estabeleceu uma maneira inédita de governar uma nação. Não seria por democracia ou ditadura, mas pela teocracia. Teocracia é Deus governando uma nação. Pela primeira vez na história, haveria uma nação governada por Deus. Como seria a constituição dessa nação? A lei dada por Deus por meio de Moisés. No entanto, estava previsto que a lei teria a função de aio até a chegada de Cristo. Com a vinda de Cristo, todos pertenceriam a ele. Para a nação de Israel deixar a lei de Moisés e seguir a Jesus, o Cristo seria uma mudança muito difícil. Abandonar de um momento para outro a constituição de uma nação não era algo simples. Por isso, as autoridades do povo não conseguiam aceitar. Dessa maneira, as palavras sobre Jesus, como sendo uma pedra de tropeço, registradas nas profecias, se cumpriam claramente. À vista disso, com a rejeição por parte dos judeus, a porta da salvação se abriu para os gentios. Isso é ilustrado em Romanos capítulo 11, versículos do 17 ao 24, em que vemos que alguns ramos da boa oliveira foram arrancados por causa da sua incredulidade. E nós, os gentios, ramos da oliveira brava, fomos enxertados à boa oliveira. A única linha ministerial se iniciou com Jesus, sendo comissionada aos apóstolos pelo Espírito Santo em Pentecostes. Estes fizeram grandes milagres, sinais e prodígios. Porém, em Atos 8, teve início uma grande perseguição. Então, essa linha ministerial, que tivera um começo maravilhoso no dia de Pentecostes, deparou-se com um forte impedimento, como se batesse de frente
contra uma parede. Mas o Espírito Santo não podia parar seu ministério. Deus preparou um homem, conforme vemos a partir do capítulo 9. Graças a Deus, Saulo de Tarso, posteriormente chamado Paulo, a caminho de Damasco, converteu-se ao Evangelho, passando de perseguidor da igreja a vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios. Atos capítulo 9, versículos do 3 ao 9 e o versículo 15. Com Paulo, a linha ministerial pôde ter prosseguimento. O Espírito sempre irá encontrar pessoas fiéis ao ministério da nova aliança, para que continue a única linha ministerial iniciada pelo Senhor Jesus. Essa linha visa trazer salvação eterna aos perdidos, mediante a fé em Cristo Jesus. Basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor e a pessoa é salva. Romanos 10, 9. No capítulo 10 de Atos, vemos que Deus usou Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios, na casa de Cornélio. O Espírito Santo, que havia descido sobre os discípulos em Jerusalém, também desceu sobre os irmãos na casa de Cornélio. A princípio, Pedro tinha uma certa resistência com relação aos gentios, conforme evidenciado no episódio da visão do lençol. Porém, depois dessa visão, ele não teve mais dúvida e foi usado por Deus para que o Espírito Santo também descesse sobre os gentios. 6. O Espírito Santo preserva a linha ministerial em Antioquia. Por causa da perseguição contra Estevão em Jerusalém, confrontar com Atos 7, muitos irmãos foram espalhados por várias cidades, entre elas Antioquia. Atos capítulo 11, versículos do 19 ao 22. Em Antioquia, o Espírito Santo deu prosseguimento ao ministério da nova aliança. Não podemos dizer que estamos no ministério apostólico de Jerusalém ou de Antioquia, mas estamos na única linha ministerial que começou no início de Pentecoste. Ninguém pode barrar essa única linha ministerial, porque é o Espírito Santo que mantém o ministério da nova aliança. Querido leitor, espero que você perceba quem é um ministro e onde você deve estar, no único ministério da nova aliança. Que sejamos esses que vão encerrar a única linha ministerial, trazendo o reino de Deus de volta à terra.